Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar mais um Café com Política, o nosso videocast da JF-TV. No episódio de hoje, o bate-papo é sobre alfabetização, já que em 1967, a ONU, por meio da Unesco, instituiu a data de 8 de setembro como Dia Mundial da Alfabetização. E para falar sobre esse tema com a gente, eu vou receber neste café a professora da UFJF, pós-doutora em Educação e especialista em alfabetização e linguagem, Ailda Linhares. Vou receber também a Graciele Matos, que é subsecretária de Articulação das Políticas Educacionais. Sejam muito bem-vindas, meninas. Então tá na hora de pegar aquela caneca, tomar um cafezinho enquanto a gente fala de política no município. Em Juiz de Fora, dados do censo do IBGE de 2022 mostram que o município tem taxa de alfabetização de 97,77%, é a terceira melhor taxa de Minas Gerais, atrás apenas de Nova Lima e Belo Horizonte. Em relação ao país todo, Juiz de Fora aparece na 133ª colocação. Bom, de posse desses dados, vou dar boas-vindas aqui à Graciele, boas-vindas também à professora Ailda, uma honra ter vocês aqui. E vou pedir para vocês se apresentarem, quem quiser começar, cada uma fazer uma breve apresentação de si. Então, Ailda? Boa tarde, Maria Judite, é um prazer também estar aqui com você. Eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou especialista em alfabetização e linguagem, e tenho já uma trajetória há algum tempo, de trabalhos em parceria com a Rede Pública Municipal de Juiz de Fora, trabalhando com formação de professores, com discussões acerca da alfabetização, do trabalho nos anos iniciais do ensino fundamental, do trabalho na educação infantil. Então é um grande prazer compartilhar esse café com a Grace. E vai ter muito a contribuir, né, Graciele? Graciele, então, a sua apresentação. Eu sou Graciele Fernandes, eu sou professora também. E coordenadora pedagógica dessa rede municipal há quase 20 anos. E atualmente, estou na Secretaria de Educação como quem articula as políticas pedagógicas do município, que essa é a função da subsecretária da Secretaria de Educação. Então, eu tenho uma experiência, uma formação em educação em tempo integral e uma experiência sobre os anos iniciais aí. A alfabetização, logicamente, é um tema que a gente sempre discute, e pensa e repensa e aprende sobre ele. Com certeza. Bom, eu queria começar com a seguinte pergunta. Essa data ela foi instituída pela ONU lá em 1967, A realidade do mundo, em países do mundo, em países periféricos e no Brasil também era outra. Parece que lá naquela época o índice de analfabetismo era muito grande. Então eu queria lançar essa pergunta para vocês explicarem, fazerem uma análise desse período, do correr desses anos, o que mudou de lá para cá, como que a gente vem se desenvolvendo, E outra coisa, é importante sim ter essa data, a gente frisar aí o Dia Mundial da Alfabetização, continuar falando sobre isso. Então, eu acredito que concordo totalmente quando você diz que era um outro contexto, político, social, econômico. Mas eu acredito que essa data permanece muito importante, porque numa vida republicana, o fato de uma pessoa se alfabetizar representa o ingresso em muitas esferas da vida social, das quais essa pessoa fica apartada se não é alfabetizada. Então você fez referência ao que mudou nesse tempo. Nessas décadas todas, Em 1967 nós vivíamos um processo ainda de democratização do acesso ao ensino fundamental. Esse era o grande desafio da educação brasileira, que todas as pessoas estivessem na escola pública. Hoje, esse desafio foi plenamente vencido. Nós temos quase 100% da população em idade escolar matriculada no ensino fundamental.
mas permanece o desafio do aprendizado. Do aprendizado no tempo certo, né? E o que a gente entende por tempo certo? É aquele tempo que vai garantir que a pessoa possa prosseguir com sucesso na sua vida acadêmica. E aí a alfabetização é um momento muito decisivo para esse processo, porque ela é a porta de entrada a todos os demais objetos de conhecimento do ensino fundamental. Então, é por isso que é sempre importante políticas públicas com foco na alfabetização, políticas públicas que se comprometam com as condições necessárias para que os estudantes se alfabetizem no tempo certo, porque isso representa uma possibilidade muito significativa de um sucesso escolar futuro. Com certeza. E é a porta também para o exercício da cidadania. Isso, né? sombra de dúvida. Isso que eu ia falar, né? Assim, é a porta de entrada para esse mundo, né, acadêmico, mas é a porta de entrada da gente nessa sociedade, né? Na construção do país que nós queremos, né? Do país, da sociedade que nós desejamos. Então, é um tema que nunca é tarde, né, para se discutir, se aprimorar em torno da qualidade, né, Hilda? Sim. Que é o que a gente vem discutindo. Não basta só o acesso. Sim. Mas a criança tem que estar matriculada, mas nessa escola também conseguir ser alfabetizada. Né? Que esse é o desejo, aquela educação de qualidade, né? Sim, que é o que a gente vem buscando. Em pleno século XXI, agora, o desafio está na qualidade do ensino, né? E também, obviamente, em não retroceder. Agora, Graciela, eu queria trazer aqui para Juiz de Fora, né? Esses dados do censo, isso, de fato, representa a realidade do município, né? Como estamos em relação à alfabetização? O que nós temos, assim, a cidade tem um contexto bem grande e complexo, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa, nós temos 102 escolas municipais. As pessoas assustam quando você fala o tamanho que virou Juiz de Fora, né? E a complexidade que é a cidade. Eu acho que sempre é um tema importante para falar sobre, e a gente sempre quer mais. Né? Ali você traz dados de que 97% da população no censo de 22 eram alfabetizados. Mas que alfabetização é essa? Né? Então, a gente tem um cenário atual de uma adesão ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é uma política pública nacional hoje, instituída em 23, onde a gente tem dados de que os nossos estudantes dali do 1º ao 5º ano têm conseguido estar melhor alfabetizado, através de um trabalho de acompanhamento, de avaliações sistematizadas, para que a gente consiga avançar cada vez mais. Então, sempre nós, com o olhar da educação, a gente vai achar que poderia ser um pouco melhor. Sim. A gente quer sempre a busca, né, pela melhoria do estudante, pela qualidade. Hoje a gente tem, por exemplo, eu estava mostrando para a Hilda, dos nossos alunos de 2º ano, agora numa avaliação do compromisso, 50% deles, quase 60%, estão lendo como deveriam estar em julho. Para uma criança de 7 anos, é o ideal, porque a gente ainda está no meio do 2º ano. Então, são livros, são textos adequados para aquela faixa etária. Então, a gente acha que a gente está num caminho certo, né, de trabalho, de envolvimento profissional que tem que ter, né, para que isso aconteça. Quando vocês falam em qualidade, né, da educação, que é o grande desafio, eu fico pensando aqui no que a gente chama, né, acho que vocês chamam na educação do analfabetismo funcional. Né? Porque às vezes a gente tem aí pessoas que não que apenas assinem o nome, né? Mas que saibam, que sabem ler, que sabem juntar sílabas, que sabem ler e que sabem escrever também, né? Mas que a capacidade interpretativa, né? O que estão lendo, isso seria o analfabeto funcional? Né? E isso a gente ainda encontra por aí, né? Outra coisa também que eu percebo hoje em dia, né? Quando você fica, hoje em dia tudo é WhatsApp e tal,
como que em algumas conversas com algumas pessoas, a gente acaba apelando para o áudio, né? Porque a outra pessoa não entende aquilo que você escreve. Ou aquilo que a pessoa escreve para você é assim... Você fica na dúvida o que ela quis dizer, porque não tem pontuação, não tem, né? Então, assim, é uma outra coisa. Estou falando aí de linguagem que as pessoas usem o WhatsApp, né? Mas, assim, de certa forma, dá para a gente vincular com um pouco aí desse analfabetismo funcional, né? Sim. Sim. O termo funcional, ele remete a essa ideia de funcionar, né? Funcionar no contexto social. Então, quanto mais a sociedade se especializa e quanto mais são sofisticadas, né, as práticas de linguagem que acontecem nessa sociedade, maior é a demanda por uma condição de interpretação e de expressão escrita para funcionar adequadamente na sociedade. Sim. Né? Então, por exemplo, em sociedades que usam pouco a leitura e a escrita, é possível ser funcional com um conhecimento muito básico. Mas em sociedades onde a escrita é muito central, nós chamamos de sociedades grafocêntricas, né? Centradas na escrita. Sim. A demanda por níveis de letramento cada vez mais sofisticados, ela é muito grande e ela está permanentemente se atualizando. Então, a escola ela tem um compromisso muito grande de contribuir para a promoção de uma maior equidade na distribuição do conhecimento. Porque a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é uma sociedade desigual. Consequentemente, o acesso aos bens culturais, ele está distribuído desigualmente, né? Os filhos das camadas mais favorecidas da sociedade têm um contato intenso com a leitura e com a escrita, mesmo antes de entrar para a escola, né? Isso já não acontece na mesma proporção com os filhos das classes populares. Então, a escola, e em especial a escola pública, ela tem uma tarefa muito importante de contribuir para que haja condições de uma melhor distribuição desses bens culturais, né? E isso tem a ver com promover condições de uma alfabetização que permita às pessoas funcionarem em sociedade e também vislumbrarem outras possibilidades para a sua vida, né? Pelo acesso à literatura, pelo acesso à informação de qualidade, pelo discernimento em relação às informações que recebe. Tudo isso é fruto de um trabalho bem feito com a leitura e a escrita. E a gente pensa também, eu estou pensando aqui neste exato momento, que quando a gente vai ter também, você tem ali uma criança, né, que foi alfabetizada da melhor forma possível, as chances desse indivíduo ser um bom profissional no futuro, com certeza, né, um bom professor, um bom jornalista, qualquer profissão que ela escolher, né, que não seja de nível superior, mas qualquer trabalho que a pessoa for exercer, as chances de ser um bom trabalhador, né, seja qual for a profissão, acho que são maiores. É o que a gente tem falado isso, né, quando a gente fala da política do município de ofertar a creche, né, que passa por isso. Se nós estamos numa sociedade, né, grafocêntrica, que valoriza, né, a alfabetização, e se a gente tem um contexto de país e de cidade desigual, então nós temos que ofertar a creche para a classe popular. E nessa oferta da creche para a classe popular, que é o que a gente vem lutando na cidade de Juiz de Fora, eu garanto para essa criança o contato com a leitura e com a escrita na creche. Não que um bebê na creche, ele vá ler ou ele vai escrever. Mas logicamente, ele vai estar com esses artefatos da leitura e da escrita manuseados e ofertados pelo adulto, né? Que é o que a gente vem fazendo numa parceria de uma formação de um curso de leitura e escrita
para as professoras da educação infantil no município, né? A Hilda é uma protagonista nessa formação, faz essa discussão de uma forma brilhante. Você está se referindo a uma parceria do município com a UFJF, com a universidade. Sim, com a universidade, que é o curso LEEI na educação infantil. LEEI, leitura e escrita na educação infantil. Pensar aí, levar para os bebês nas creches, para as crianças pequenas na educação infantil, a leitura e a escrita com o mote da literatura. Sim. É um Hilda? estímulo, né? Você está estimulando, igual você falou, não vai, na creche não vai começar a ler, né? Provavelmente não. Isso. Mas é o estímulo, o interesse que você está criando ali naquela criança, né? No manuseio até do artefato, Sim. que é o livro, que é a literatura, né? E ouvir as contações de história, né, Hilda? Sim. E, ao mesmo tempo, investindo também nas professoras como protagonistas desse processo. Porque é um dado muito interessante. Muitas professoras que nós recebemos no curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Federal de Juiz de Fora, elas são a primeira geração da família delas que chega à universidade. Algumas, inclusive, são filhas de pais analfabetos. E aí a gente vê a importância dessa promoção de uma formação que invista também no professor como um sujeito que vai construindo um repertório de leituras e de escrita para si próprio, que lhe permite, primeiro, reconhecer o valor dessas práticas culturais para a vida em sociedade, para a própria realização como pessoa, como ser humano. E segundo, ao reconhecer isso, que dispõe de melhores condições de promover isso junto às crianças com as quais trabalha, né? Então, esse trabalho com a primeira infância, com os professores que atuam na primeira infância, ele é muito importante para que, ao chegarem ao ensino fundamental, essas crianças já tragam um envolvimento com a leitura e com a escrita e que lhes desperte o desejo dessa alfabetização, né? Que é um passo fundamental. Exatamente. Graciele, uma curiosidade. Juiz de Fora tem os territórios, né? A gente tem as regiões da cidade. É perceptível, existem dados da prefeitura da qualidade do aprendizado, eu nem digo do ensino, mas como que as crianças se desenvolvem em cada uma dessas regiões, nos distritos de Juiz de Fora. Tem diferença territorial, assim, né, de acordo com o território? Existe diferença na forma de aprender? Não, assim, que a gente identifique esse índice é dessa escola porque ela está localizada nesse território, não necessariamente. Então, assim, nós temos... é uma boa notícia. Sim, nós temos um território grande em Juiz de Fora, por exemplo, o norte. Né? Nós até temos muitas escolas na região norte, é um território muito grande, mas também temos um território grande que é o leste. Então, quando você para fazer os dados e medir, não, são pulverizados, têm os mesmos dados do sul, com as mesmas características, então a gente não vê essa diferença de que escolas na região sul teriam índices melhor. Não existe essa situação. A gente percebe, né, um trabalho na cidade como um todo em termos da alfabetização mesmo. E não desponta aí melhor qualidade ou pior qualidade. O que é excelente, que toca na questão que a Hilda falou aí da equidade, né, e tudo mais. Sim. Eu queria ouvir da Hilda, porque a Hilda também tem todo um trabalho aí posso falar de governo federal, não, do Instituto, no INEP, né? E gostaria de ouvir dela um pouco a respeito desse trabalho e como que Juiz de Fora, depois uma análise, como que Juiz de Fora está em relação às análises que você faz lá nesses trabalhos, nessas pesquisas? Explica para quem está assistindo que trabalho é esse. Então, uma inserção importante de nós que somos professores de uma universidade federal, né? Nós atuamos em 3 dimensões. Nós atuamos na pesquisa, no ensino e na extensão, né? E ao fazermos isso, nós temos uma entrada
tanto no ponto de vista das práticas pedagógicas, quanto também das políticas públicas para a educação. E eu tenho uma atuação forte nas políticas públicas já há algum tempo, né? Então, eu tive uma participação muito ativa na elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Hoje eu atuo no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, numa coordenação adjunta do compromisso aqui na região Sudeste. E tenho um trabalho de muito longa data com o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, nas avaliações da alfabetização. Então, essa minha entrada, né, no âmbito das políticas públicas também me proporcionou uma parceria com a rede municipal no sentido de um diálogo mais próximo, né, da rede de Juiz de Fora com essas políticas. E, especialmente nos últimos anos, nós temos encontrado condições muito favoráveis para esse diálogo. Então, essa articulação, né, entre políticas públicas de âmbito nacional, como é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, com as redes locais, ela é muito importante. E, assim como é muito importante também a perenidade dessas políticas, porque a política pública, para surtir efeito, ela precisa de um tempo, né? Para que ela possa se incorporar à cultura da rede, para que ela possa ser avaliada, para que ela possa ter correção de rumos. Então, ao longo dos últimos anos, a gente tem tido uma condição muito favorável dessa parceria com a rede municipal de Juiz de Fora, especialmente nesse campo da formação de professores. Mas não só, também no diálogo com as diretoras da rede, com as coordenadoras, né? É um tipo de política pública, né, Hilda e Graciele, que deveria ser assim apartidária. Né? Não é do governo do fulano, do governo do ciclano, mas é que seja perene mesmo e assim em prol, né, de um bem tão grande. Eu estou pensando aqui também outra coisa a respeito de a gente está focando muito em crianças, em estímulo que vão né, aprender, vão se tornar cidadãos assim assado. Mas e os jovens e adultos? Ainda existe jovem e adulto sendo alfabetizado em Juiz de Fora? Sim. E existe um programa nesse sentido? Sim, nós temos hoje, né, 28 escolas que oferecem educação de jovens e adultos. Só que nós temos passado por um movimento de diminuição desse estudante. Por quê? Porque a rede municipal, ela oferta os anos iniciais e o ensino fundamental, até o 9º ano do ensino fundamental. Nós já estamos no movimento de a maioria dos jovens e adultos da cidade estarem buscando o ensino médio, que aí é nas escolas estaduais, né, que oferece. Então, hoje, uma única escola nossa faz a oferta do ensino médio para esses jovens e adultos. Mas a gente ainda tem cerca de 4.000 jovens e adultos matriculados nas 28 escolas que ofertam. Então, o que a gente tem pensado também para esse estudante é numa educação também aliada um pouco à cultura, à profissionalização, a uma escola mais atrativa, porque já tem uma emergência da entrada no mercado de trabalho. Né? Então, assim, é uma coisa bacana que a gente tem colhido frutos agora, que eu acho que a Hilda ainda nem sabe dessa situação que é bacana, é uma parceria que nós fizemos com o IFE Sul de Minas, para uma educação profissionalizante para os jovens e adultos que estudam na escola central aqui do SEM. Então, tá chegando um container do Sul de Minas com laboratórios. Eles estudaram a realidade de Juiz de Fora e quais cursos profissionalizantes seriam interessantes para a nossa cidade, para ofertarem o que aqui busca, né? Porque também não adianta ser qualquer curso.
Um curso aqui é diferente de um curso ofertado lá no norte de Minas, no próprio sul, né? O que é atrativo na Zona da Mata? E aí a gente tem buscado também essas ações, né, com a educação de jovens e adultos para que ela fique atrativa, atraente, para esse público voltar e retornar à escola. Como né? você disse, existe uma urgência, né? Muito. Agora, Hilda, como que é essa questão da alfabetização da pessoa já adulta? Né? Jovem, adulto, idoso, existem pesquisas, estudos, formas, né, diferentes. Estou te perguntando de uma forma muito leiga, assim, mas explica pra gente. Então, uma referência, né, é o trabalho do nosso sempre mestre Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, que lá nas décadas de 50, 60, desenvolveu um método de alfabetização de adultos marcado pela dimensão política desse processo de alfabetização, marcado pela possibilidade desse adulto que tem uma história de pregressa, né, de ter sido alijado desse processo de educação ou de tê-lo frequentado por algum tempo, mas não ter obtido sucesso, né? Então, Paulo Freire vai dizer que esse jovem, esse adulto, quando buscam a educação, precisam ver um sentido político mesmo nessa busca, nesse encontro, né? Então, o método Paulo Freire de alfabetização de jovens e adultos, ele é a grande referência para os educadores de jovens e adultos comprometidos com essa perspectiva emancipatória. Né? A gente não deseja apenas que as pessoas frequentem a educação de jovens e adultos para adquirir um conhecimento instrumental. O objetivo é que essa educação sirva para emancipá-las. Né? Então, nesse sentido, é diferente alfabetizar uma pessoa adulta e alfabetizar uma criança. Né? O contexto que vai se oferecer para esse processo de alfabetização é muito diverso e tem que dialogar com a vida dessas pessoas, né? Algumas delas trabalhadoras, né? Que chegam à escola depois de um dia extenuante de trabalho, então é preciso que essa escola seja para elas atrativa, que tenha essa dimensão também de um espaço cultural, né? Onde haja encontros, onde haja uma outra inserção dessa pessoa nesse mundo da cultura. E os índices também mostram que cada vez menos jovens e adultos estão alfabetizados, cada vez mais jovens e adultos, assim, porque até na tabela do IBGE, em relação a Juiz de Fora, a gente tem ali a população mais jovem tem os maiores índices de alfabetização. Né? A população ali acima dos 85 anos, salvo engano, é a que tem menor índice de alfabetização aqui em Juiz de Fora. Né? É aquilo que a gente falou no início do programa, né? A evolução ao longo das décadas. E isso tem sido mostrado assim, a nível nacional, essa questão da alfabetização de jovens e adultos? Então, em âmbito nacional, nós temos uma situação muito paradoxal. Porque, na verdade, a educação de jovens e adultos deveria ser uma modalidade que, com o passar do tempo, se extinguisse, né? Sim. À medida que a escola básica cumpre a sua função, seu papel, né, junto às novas gerações, deveria haver uma tendência que a educação de jovens e adultos deixasse de ser necessária ou fosse muito residual. Sim. Mas o que acontece é que isso não tem se mostrado uma tendência da educação brasileira. Por quê? Porque nós temos um fenômeno recente de um insucesso dos estudantes adolescentes que acabam não logrando uma educação fundamental no tempo certo. E aí, quando esse jovem faz 15 anos, ele é deslocado para as turmas de educação de jovens e adultos. Por várias razões.
às vezes ele já está numa discrepância muito grande em relação às outros alunos, estudantes, né? Da mesma etapa que ele já não encontra mais um lugar social ali. Às vezes porque também a escola tem dificuldade de lidar com ele junto aos estudantes mais jovens, então ela aconselha, ela indica que ele vá para o noturno, para a educação de jovens e adultos. Sim. Então, esse é um fenômeno inesperado e indesejado. Sim. Porque a gente acaba produzindo um público para essa educação de jovens e adultos que nós não deveríamos estar produzindo. Entendi. Isso é coerente, por exemplo, quando a gente olha os índices nos anos iniciais do ensino fundamental e nos anos finais. Nos anos iniciais, uma tendência nacional é a ascensão dos níveis de aprendizagem, enquanto nos anos finais a gente tem uma estagnação. Então, tem um gap aí que a gente não está conseguindo preencher. Sim. E isso fabrica um público para a educação de jovens e adultos. Entendi. Há muito a ser feito, né, ainda. Agora, Graciele, a gente está caminhando aqui para o fim do programa, mas eu preciso perguntar também da alfabetização em Libras, que isso é um fato, né? A gente tem PCDs, crianças, adultos, adolescentes, e é necessária essa oferta desse tipo de alfabetização também. Nem sei se eu estou falando os termos corretos, mas gostaria de ouvir de vocês, né? Eu queria... enquanto poder público. Isso é muito bacana, é um tema que dá muito orgulho da gente na rede municipal de Juiz de Fora. Nós iniciamos agora, inclusive, um curso de professores de apoio para a nossa rede, onde é direcionado para o apoio aos estudantes com deficiência, né? A acessibilidade do estudante com deficiência na rede. E o que nós fizemos? Né? Na nossa gestão, nós tivemos o prazer de fazer o concurso público para os professores. Né, Maria Judite, você deve saber que em Juiz de Fora nós tínhamos um atraso aí de longos 12 para 13 anos sem concurso público na rede municipal. E nós fizemos um concurso público e a nomeação imediata de 1.040 novos profissionais para a rede municipal. E incluímos a linguagem de Libras. Sim. Nesse concurso, né, quando nós chegamos, não tinha essa linguagem, nós sabemos, né, da exigência. Hoje, Juiz de Fora, nós fizemos uma pesquisa, é a primeira cidade do país com a nomeação de professor concursado em Libras para dar aula para a educação básica. No país? No país. É o primeiro município que faz isso, nomeia, porque outros municípios contratam, mas há a fragilidade da contratação. É um profissional temporário, se há a oportunidade dele trabalhar em outra rede, em outra cidade, com outras condições melhores, ele vai, você perde o profissional. Aqui não. Aqui, então, num primeiro momento, nós nomeamos 11 profissionais, e aí agora a tendência é acompanhar o concurso para ver se tem mais vagas para a gente ir abrindo. Então, o que nós fizemos? Nós os distribuímos em escolas que nós já tínhamos um trabalho com estudantes que necessitam da Libras. Então, estrategicamente, essa escola é um polo, é uma escola que há muitos estudantes surdos matriculados, ela já faz um trabalho com as linguagens, então um professor vai para lá, e colocamos também professores nas escolas em tempo integral, que nós agora também abrimos mais 3 escolas em tempo integral. Então, as 8 escolas em tempo integral do município têm também esses profissionais. Então, acho que é um avanço. Né? Então, para aquele contexto da alfabetização em 1967, né, a gente chega em 2024 com alguns avanços que eu acho que vale a pena a gente pensar que caminhar em prol, né, da alfabetização cada vez mais qualitativa, né, e na idade certa. Exatamente. Meninas, vamos aqui então finalizando o programa, mas eu vou abrir para a Hilda, para vocês falarem, para ambas falarem assim, os desejos, né, em relação a Juiz de Fora, esse aspecto aí da alfabetização, da educação básica. Uma despedida aí, uma fala final. Primeiro eu queria agradecer, né, essa possibilidade desse diálogo, dessa conversa.
dizer da relevância de nós estarmos aqui conversando sobre esse tema, porque todos nós precisamos estar implicados com ele, né? E falar também que o meu desejo para a rede é que nós possamos dar continuidade a esse movimento de busca pela qualidade, né? Nós temos condições muito privilegiadas nessa rede, nós temos profissionais com uma formação invejável, né? Nós temos um plano de carreira que é muito justo com esses profissionais, né? É um desejo, inclusive, que a gente sempre tem para outras redes também, que possam ter essa mesma condição de trabalho, né? Sim. Então, o nosso desejo é continuar nessa caminhada em busca de uma educação emancipadora e, para isso, tem que ser uma educação de qualidade. Sim. Né? Ela falou uma coisa interessante aí dos professores, né? Relativo a plano de carreira e tal. É interessante a gente ver em Juiz de Fora como a classe é unida, né? E a gente vê através do sindicato, das lutas, né? A própria luta por concurso público, que é importante que o professor permaneça mesmo, né? Com certeza. Sim, Juiz de Dentro Fora disso, Graciele. é um contexto muito favorável. A gente tem essa conversa há muito tempo, né, Hilda? Nós temos hoje uma cidade com um grupo grande de efetivos. Essa nomeação, ela trouxe um grupo significativo. Nós temos 6.000 profissionais na rede, né, entre contratados, temporários e um grande número de efetivos. Então, nós temos um plano de carreira justo. Eu considero ele justo, né, no sentido de que professor tem que ter valorização mesmo. Sim. E a valorização pelo professor não é só em planos de carreira, mas é na oferta da formação continuada. Eu não posso exigir a alfabetização de um professor sem ofertar para ele formações continuadas de qualidade, né? Que é o que a gente busca, que é o que a gente tem feito em parceria com a própria Hilda, com a universidade, com as ofertas do Ministério da Educação. Então, eu acho que a gente tem aqui um cenário muito propício, esse diálogo com uma universidade, né, que está junto com o Ministério da Educação, que está no INEP, que está no CAED. Olha o nosso privilégio de ter uma Hilda, né, como parceira conosco aqui. Sim. Então, o que eu acho que a gente vem pensando para o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é o grande compromisso do Ministério da Educação hoje, garantir a alfabetização para as crianças até o 2º ano, e recomposição da alfabetização para aquelas do 3º, 4º e 5º, que ainda estão titubeando ali na alfabetização, é a gente intensificar a cultura nossa organizacional da escola. E aí, como que eu penso nisso? Em aderir às avaliações, porque elas, querendo ou não, elas me dão índices para entender o processo de alfabetização. Né? Então, assim, dados, elas produzem dados, né, Hilda, sobre como está a condição de aprendizagem do estudante e onde eu tenho que investir. Então, eu acho que o caminho agora, daqui para frente, é trilhar rumos a mudanças de alguns ajustes necessários para a gente avançar na alfabetização. E sempre nossa rede, sempre a universidade vai querer mais indivíduos alfabetizados, né, com qualidade. É isso aí. Chegamos então ao fim de mais um programa. Aprendi muito e fico aqui encantada ouvindo as duas. É muito bom a gente ouvir gente apaixonada, né? Gente que luta mesmo pelas causas em que acredita e que estuda, né? Bacana demais. Parabéns para as duas e muito obrigada pela participação aqui. Obrigada a você pela oportunidade. Imagina. A gente agradece também a você que nos acompanhou até agora, participou aí de mais um bate-papo do Café com Política. Lembrando que todos os episódios do Café e de todos os programas da JF-TV podem ser assistidos no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Um forte abraço, até a próxima.